Bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem com vocês? Hoje sim, né? Chegando todo mundo, né? Aí, o Guilherme. Bom dia, Guilherme. Bom dia, bom dia. Amém. Bom dia. Ontem foi complicado, né, gente? Não deu muito certo, né? Ainda bem que o Leonardo conseguiu admitir todo mundo na reunião e deu certo, né? Ficou todo mundo. Bom dia, professora. Bom dia. Bom, gente, livro, então, para a gente terminar aquela correção e explicação, porque o que eu percebi em vocês foi uma dificuldade de entender o conotativo. E o que é o conotativo, embora nós usemos o conotativo todos os dias, o tempo todo. Mas mesmo assim eu senti uma dificuldade em vocês de entenderem o que é esse conotativo, né? Então a gente vai falar Trouxe. um pouco. Oi. Ontem de manhã eu saí lá de Drancius para vir para Londrina. E aí a gente não consegui nem acompanhar nenhuma aula. E aí, se teve tarefa, você pode mandar para mim pelo WhatsApp, Não que aí eu tem. consigo fazer, te mando. Não, ainda não tem não. Vai ter, tá? Mas ainda não tem. Tá. É que eu tava, tipo assim, vindo de lá pra cá e aí eu não consegui acompanhar nenhuma aula. Dei uma aula, eu senti tua ausência mesmo. Mas como ontem a gente teve um problema ali, assim, nas 3 aulas que eu dei ontem de manhã, eu tive, caiu o sinal e eu tive que voltar, e daí eu voltei, quem tava assumiu a aula foi o Leonardo, e ele teve que admitir, ainda bem que ele conseguiu fazer isso, né, direitinho, ele prestou atenção na orientação, fez, minha mãe dele não estava em casa, então não foi uma aula assim, ela deixou bastante a desejar ontem, hoje acho que será melhor. Tá bom. Tô vendo Eu também. a mãe do Leonardo ali tentando conectar a aula também para ele. Bom dia. Aí já deu certo, né? Ela já deixou ele ali trabalhando, ela vai trabalhar também, né? Bom, Eu já volto. Oi? Já volto. Volta. Tá bom, Eduardo. Então é o livro. Vamos lá. Nardo, ó, pessoal. Todo mundo aí. É a produção de texto, tá? Produção de texto. O azulzinho. Nós vamos terminar de corrigir o livro Produção de Texto, página, nós corrigimos até 81, 82. Página 82, tá? Por que a gente está indo tão devagar com isso aí? Para explicar. Então, ali na 81, nós vimos as imagens que faziam relação com o sentido conotativo, e que é uma linguagem comum, são frases feitas, né? São lugar comum essas frases, as pessoas usam muito. Então, por exemplo, o menininho com a formiga, Dani, você que não estava, tá? Então, o menino com a formiga, por quê? Ele gosta de doce, olha ele com o pote lá na mão, né? Então, quando a pessoa gosta muito de doce, a gente fala que a pessoa é uma formigona, né? Que a pessoa é uma formiga para doce, né? A menininha lá com a cabecinha nas nuvens, né? A cabeça, ela está com a cabeça nas nuvens, o pensamento dela está viajando.
Então, estar com a cabeça nas nuvens não é literalmente estar lá no avião enfiado nas nuvens, tá? Mas sim estar com o pensamento distante, longe daquilo que está sendo dito. E depois tinha o goleiro aí, que é um frangueiro, né? O goleiro é um frangueiro, o frango é quando ele deixa passar um gol que poderia ter sido evitado com facilidade. Então, as pessoas que põem um frango e o Professora, goleiro engoliu um frango. Foi. a página 80, 81 e 82 era tarefa? Já faz tempo, hein? Era pro dia 22. Vejo agora. A 80 e 81, Pedro, eu já fiz a correção. Eu vou começar a correção da 82. 82 e 83. Tá bom? Então, vamos lá. Leia esta tirinha com o personagem Armandinho, do Alexandre Beck. O bairro ficou sem luz a noite toda, avó. Então, ele está aí falando com a avó no telefone, né? O bairro ficou sem luz a noite toda, avó. Nem fui no computador. Isso porque um carro abraçou um poste aqui perto de casa. Essas demonstrações de carinho só me trazem problemas. Então, aí, vocês vejam bem. Que palavra está sendo usada no sentido conotativo, aquele de contexto, que não é o de dicionário, que não é o real, é o figurado. Qual palavra? Você abraçou, professora. Abraçou, muito bem. Abraçou um poste. Um carro abraçou um poste. Tem mais uma palavra usada no sentido conotativo. Qual é? Carrinho. Hã? Carrinho. Carinho, né, meu amor? Carinho. Demonstração de carinho, é isso mesmo, sabe por quê? Porque ele está falando isso tudo no sentido figurado. Quer dizer, o carro bateu, né? E faltou energia. Então, ele falou: o carro abraçou um poste, ele usou o sentido conotativo para explicar que foi a colisão de um carro com um poste. E a demonstração de carinho, porque ele falou em abraçar, né? Então, ele usou e continuou usando o conotativo, né? Quer dizer, esses acidentes só trazem problemas, né? Mas ele disse essas demonstrações de carinho. Letra A. Na tirinha, que palavra Armandinho emprega no sentido conotativo? Então, já respondemos aí, abraçou. Qual é o sentido denotativo? Deixa eu ver uma coisa. Ai, será que eu não consigo ficar? Não, peraí. Qual é o sentido denotativo dessa palavra? Qual que é o sentido literal de abraçar? Que ele bateu no poste, daí o poste provavelmente caiu. Denotativo. Professora, Oi. o denotativo eu coloquei. Hum. Abraçou é demonstração de afeto pelo outro. Isso, demonstrar afeto, envolver com os braços. Tá, Maria Eduarda, eu entendi o que você quis dizer. Você colocou o sentido denotativo da história, não é mesmo? O que ele quis dizer, não está errado. Mas a pergunta aí, no geral, o que essa palavra significa? Demonstração de carinho, envolver com os braços. E foi empregada, com que sentido conotativo ela foi empregada na tirinha? Agora fala, Maria Eduarda. Maria Eduarda? Oi. Agora fala, agora a letra C você pode falar. Eu acho que aí você acertou. Então, ela foi empregada para dizer que o carro bateu no poste, daí provavelmente o poste caiu e eles ficaram sem luz. Isso, então ali na letra B. Com que sentido conotativo ela foi empregada na tirinha? Foi empregada no sentido de bater, colidir com o poste. Isso mesmo. Tá? Agora a letra C. Se na tirinha Armandinho tivesse usado uma expressão denotativa, o efeito sobre o leitor seria o mesmo? Gente, a gente tem que pensar, quando fala em efeito de sentido, de entendimento
de ser mais interessante ou menos interessante. Então, vamos pensar que o conotativo, ele sempre dá uma ideia de mais interessante, às vezes um tom de humor, tá? Não é uma piada para você gargalhar, mas é um tom de humor. Então, aí no caso, o Armandinho falou em tom de conotativo para poder ser mais expressivo, né? Contribuir para o humor da tirinha, tá? Então, o humor não é algo que você só dá muita risada, mas é algo que sai daquela expectativa que você tem para uma brincadeira. As piadas, por exemplo, elas são sempre no sentido conotativo, porque aí ela tem um efeito de humor, tá? Às vezes, uma bobagem qualquer que se fala no sentido conotativo, fica engraçado, tá? Vai da espirituosidade de cada um. Tem pessoas que são muito brincalhonas e tudo consegue fazer um humor assim rápido. Outros não. Tá? Tem gente que quer fazer, mas não consegue. Tem gente que não faz mesmo. E tem gente que é muito pronto para piada, né? Então, o sentido conotativo, ele transforma aquilo que você vai dizer em algo mais interessante, com um quê de humor, tá? Dá mais expressividade para aquilo que você está falando. É essa a função do sentido conotativo, tá? O conotativo é muito empregado na poesia, mas é muito empregado mesmo. Por quê? O conotativo enriquece a poesia, tá? As comparações, as metáforas que a poesia usa, elas são enriquecedoras para o poema. O eu lírico coloca tudo aquilo ali para melhorar, para enfatizar. É a mesma coisa. Nós estamos estudando o sentido conotativo justamente para que possamos entender que isso faz parte da língua portuguesa, assim como faz parte de outros idiomas, cada um com o seu sentido conotativo, mas é usado para enriquecer aquela sua fala, ou para enfatizar, ou para dar um quê de humor. Tem todas essas finalidades, tá? Então, vamos aí vendo que se Armandinho tivesse usado uma expressão denotativa, o efeito sobre o leitor seria o mesmo? E eu pergunto, você respondeu o quê, Carlos? Eu coloquei não, porque quando usamos expressões denotativas, queremos dizer que algo aconteceu no sentido literal. Isso! E aí podemos complementar a resposta do Carlos, colocando que o conotativo contribui para o humor da tirinha. Tá? O sentido conotativo contribui para o humor da tirinha. Ou demonstra humor, ou faz com que o humor aconteça. Como vocês preferirem falar, é a mesma coisa. Tá? É o sentido conotativo que dá o quê de humor? Professora, Oi. é que nem quando você faz uma piada, daí a pessoa não entende. Uhum. Daí você começa a explicar, daí você desiste e você fala, poxa, se eu explicar vai perder toda a graça. De toda a graça, porque o certo é você ter a sacada, né, de entender lá o sentido conotativo. Então, o sentido conotativo, na piada, ele é fundamental. No poema, ele é fundamental. E no dia a dia, nós usamos até sem perceber. Usamos ali naturalmente, não estamos prestando atenção no que estamos falando. Porém, é isso, conotativo, tem que saber o que é, porque essa questão de conotativo e denotativo nos concursos é muito comum, entenderam? Caem muitas frases que no sentido conotativo, ela pode significar isso, ou aquilo, ou aquele outro, e se fosse no denotativo, como seria? Então, gente, é necessário entender a diferença entre conotativo e denotativo, tá? Então, sempre pensar desde dicionário, quer dizer, o sentido real. O Carlos falou dessa questão agora, né? Se o sentido é real, não tem um quê de humor. O quê de humor nasce a partir do momento que você põe o sentido do contexto, brincando com as palavras. Agora, claro que não é em tudo que você pode fazer isso, né? Você está fazendo um documento, um trabalho sério de faculdade, realizando um trabalho dentro do local de trabalho seu, você está realizando uma atividade que precisa ser denotativa, você não pode brincar. Tudo tem adequação, é o momento certo que você pode
brincar ou não, usar ou não aquelas palavras, tá? No sentido conotativo. Então tem que se saber, tem que ter um pouco de equilíbrio. E às vezes uma brincadeira soa mal. E às vezes é muito bem-vinda, até para quebrar, de repente, uma situação muito séria, né? Ela faz bem. Agora, cuidado, porque em certos lugares não se deve usar. Número 9. Identifique as palavras ou expressões que estão sendo utilizadas no sentido conotativo nas frases a seguir. Depois explique-as. Então, primeiro nós vamos encontrar as palavras que estão no sentido conotativo ou figurado, né? Depois, vamos colocar em que sentido. Só tá aí. Letra A. A literatura permite-nos viajar. Aí eu pergunto para a Dani, qual é a palavra com sentido conotativo? Eu coloquei viajar, prof. Não sei se está certo. Está certo. Porque você vai ler e viajar, ok. E o que ela quer dizer aí com viajar? Que a gente consegue imaginar a história, a gente pensa como se fosse, a gente vai, No a gente pensamento. nunca para. Nunca para, exatamente. Por isso que eu falo que tem que ler, né? A literatura nos permite viajar. Então, viajar é a palavra no sentido conotativo. Você não começa a ler e viaja literalmente. Vai lá pegar as malas, né? E vai viajar. Não. Ela viaja no pensamento. Então, foi empregada no sentido de, como disse muito certinho aí a Dani, imaginar. Viajar no sentido de imaginar, né, muitas coisas. Então, quando você vai ler uma história, vai ler um livro, é aquilo que eu já disse para vocês. Tem que se ler observando as coisas e pensando que você está ali, naquele mundo, naquele lugar, naquele século, sabe? Que é super interessante. Ai, o Eduardo também tinha caído. Então, você está ali viajando na mente. Então, é no sentido conotativo. Você está imaginando tudo aquilo. Tá? Eduardo, conseguiu voltar aí? Professora, Oi, Carlos. eu coloquei que ao viajar quer dizer que nós podemos expandir o nosso conhecimento. Tá certo também ou não? Tá certíssimo. É que você é chique, né, Carlos? Então. Você é a luz da minha vida. Que palavra está no sentido conotativo aí? Vamos ver. Maria Eduarda? A luz. Luz. E o que ela significa? Ela significa que, tipo, quando a pessoa tá triste, né, na escuridão e tal, você chega e, uhul, tudo ficou clarinho e bonitinho e feliz. É isso, não é? Alguém pôs com mais clareza? Vamos ver, Eduardo. Professora, onde é que tá, professora? No número 9, letra B. Número 9, letra B. Eu coloquei conotativo. Tá. A pergunta é: identifique as palavras ou expressões que estão sendo utilizadas no sentido conotativo. Então, qual é a palavra que você colocou aí? Nós estamos na página 82, tá? Tá, professora, mas eu tô meio confusa, professora. Você fez essa atividade, Eduardo? Eu fiz tudo. Só que eu acho que eu fiz errado, eu não entendi essa pergunta. Professora, Ah, a luz, tipo, eu falar pra alguém, você é a luz da minha vida, ou você é o sol da minha vida. Isso significa também que a pessoa é bem importante pra mim, não é? é Porque a nesse luz... sentido. Aí você falou certo. Atenção. Professora, Hum. eu coloquei que a luz quer dizer que a pessoa é muito especial na vida da outra. Isso. A palavra conotativa, então, como disse a Maria Eduarda e o Carlos, a palavra conotativa aí é luz. Eduardo, a atividade pedia que você encontrasse em cada frase a palavra no sentido conotativo e explicasse qual o sentido ali, tá? Ah, tá. É isso. Então, você é a luz da minha vida, a palavra conotativa é luz. Foi empregada com o sentido do quê?
Carlos, repete, por gentileza. Eu coloquei que quer dizer que a pessoa é muito especial na vida da outra. Muito especial, muito importante, é o motivo da vida da outra. Maria Eduarda falou alguma coisa também que tá certo. O que você falou? Muito especial, Maria Eduarda. Eu falei, tipo, então, se um Muito dia você, importante. eu falando isso pra alguém, você sabe que aquela pessoa é extremamente importante pra mim. Quer dizer, eu nunca acho que falaria isso, porque é meio estranho, sabe? Tipo, do nada. Ai, você é a luz da minha vida. Parece aqueles filmes clichês, sabe? Mas então, Mas é uma frase clichê mesmo, tá? É um lugar comum que a gente fala. É muito repetitivo isso, muito conhecido. Essas frases feitas, e aí eu vou colocar, é comum usar, pode-se usar. Agora, cuidado em texto, a não ser quando você está usando um texto poético, mas mesmo assim essa frase já está bem batida. Porém, em textos, por exemplo, de concursos, que daqui a pouco vocês já vão estar fazendo, né? Vocês vão ter que prestar essas provas e concorrer a vagas, não só de vestibular, mas de trabalho na vida de vocês, evitem essas frases feitas, tá? Porque é o tipo de coisa que empobrece um texto. Agora, é um sentido conotativo? Com certeza. Então, a palavra luz aí é conotativa e é empregada como muito importante, a razão, o motivo da minha vida, tá? professora, Oi. ontem na sessão da tarde passou o filme A Proposta. Tudo bem, eu já tinha visto, né? Mas não custa ver de novo aquele filme perfeito. Então, daí, tipo, a menina, ela ia ser deportada. Daí ela força o garoto a casar com ela. Daí, eu achei que foi o sentido conotativo que ela falou assim: Andrew, você, por favorzinho, casa comigo com 1000 coraçõezinhos? Porque ela não tinha 1000 corações lá, né? Então, eu Isso. queria muito casar com Maria ele. Eduarda, Oi. isso que você está fazendo é mainstreaming. O quê? Isso que você está fazendo é mainstreaming. Que isso? Então, explica o que é isso, Leonardo. Aquilo que a Maria Eduarda falou, E por que é mainstream? não sei, eu só falei Tá bom, então. Depois a gente vai ver o significado para o que entender eu quis falar. essa colocação do Leonardo, né? Bom, gente, então fica assim. Vamos para a letra C. E aí eu vou pedir para a Mel. A alta nos juros atropela os sonhos das pessoas. Qual é a palavra que é conotativa aí? Depois eu pesquiso o que é mainstreaming, falo. Ok. Deixa eu ver agora, professora. Mel? Alta nos juros não deixa as pessoas sonharem. Eu coloquei assim. A palavra é Ok. atropela. Tá, a palavra então é? Atropela. Isso, Eduardo. Sonharem. Não, meu amor. Atropelam. Atropela, tá? Então, Eduardo, é isso mesmo. A palavra conotativa é atropela. E o sentido, Eduardo? Aí eu não sei, professora, o que eu tô fazendo agora. Porque eu errei tudo. Errou tudo. A alta nos juros atropela os sonhos das pessoas. Carlos? Eu coloquei que atropela quer dizer que os altos juros atrapalham a vida das pessoas que têm algum sonho. Isso, atrapalham, impedem, interrompem. Tudo tá certo, tá? A alta nos juros atropela o sonho das pessoas, porque assim, as pessoas têm sonho de comprar várias coisas e ter coisas melhores, e aí vem um problema como nós temos agora, por exemplo, a pandemia, e os juros vão subir, né? Não se consegue comprar mais. Então, o sonho já não fica tão próximo, ele fica muito distante, ou deixa de existir, né? É a vontade de ter, porque sonho aí também é no sentido conotativo, né? Sonho de desejo e não de dormir e sonhar. Então, essa vontade, esse desejo das pessoas ficam para segundo plano. Então, a palavra aí atropela e o emprego do sentido é interrompem,
impedem, tá? É isso aí. Entenderam? Alguém ficou com dúvida aí? Se ficou, Não. pode falar, pode entrar no chat e perguntar. Ô, professora, Explica de novo. Oi? Sim, explico. Explica de novo. Explico. Só um minutinho, Leonardo. Quem fala? Quem me chamou? eu, professora. Eu. Fala Ô, eu. professora, eu pesquisei mainstreaming, deu uma coordenada muito boa num lugar lá na Austrália, lá, e um lugar muito bonito. Bonito. Eu pesquisei e deu interação no Google Tradutor. Ou integração. Integração. Professora, Oi. mainstreaming também é uma palavra em Tá. inglês. Certo. Pessoal, é que algumas expressões em inglês também são sentido conotativo. Então, quando você pesquisa, o que você encontra é o sentido literal, tá? É o sentido denotativo. E muitas vezes são empregadas em sentido conotativo. E aí a gente não encontra o sentido dela. Por quê? Porque ela só tem sentido no conotativo. Vou citar um exemplo bem bobo, bem comum no Brasil, que é falar que a pessoa, quando está triste porque perdeu o amor, ou brigou com o namorado, ou qualquer coisa assim, está com dor de cotovelo. Ou quando alguém ocupa um espaço, uma profissão, um cargo que você gostaria também, você não fica feliz, está com dor de cotovelo. Se você disser isso para um estrangeiro que não morou aqui, que não conhece o idioma de falar, conhece de estudar lá no país dele, ele vai sentir uma tremenda dificuldade de entender por que dor de cotovelo. Né? Professor, Oi. eu acho que muita gente já viu que tem várias pessoas do Canadá ou desses países vindo fazer intercâmbio aqui. Daí, tipo, tem um aplicativo que se chama TikTok e tem uma lá. E daí ela aprende, né? Ela fala assim, comentem aqui o que vocês querem que eu aprenda a falar e tal. Ela ama açaí, porque, né, o Brasil tem açaí, essas coisas. E daí ela tenta pronunciar e ela acha legal. E é essas coisas. Então, é isso. O que você está dizendo faz muito sentido, tá? Então, gente, é desse jeito aí. As palavras conotativas existem em todos os idiomas. Bom, então a alta nos juros atropela. Letra D. Exercícios físicos detonam músculos quando mal praticados. Qual é a palavra aí? Detona. Detonam. Significa o quê? Que machuca. Machuca. Quem mais colocou outra coisa? Alguém foi diferente? Eu coloquei quer dizer que pela falta de frequência em fazer exercícios físicos, os músculos estão fracos. Fracos, prejudicados, correto. Correto, Carlos, correto, Dani, tá? Então, detonar aí é prejudicar, fazem mal, né? Enfraquecem. Então, é isso aí. A palavra detona. Vocês entenderam conotativo e denotativo? Que era isso que eu queria que acontecesse, que vocês entendessem isso. A gente viu muitos exercícios ou poucos, não vem ao caso agora. O que importa agora é vocês entenderem a diferença entre conotativo e denotativo. E entender que as palavras andam perto e que nós empregamos as palavras no sentido conotativo o tempo todo, mesmo sem pensar, naturalmente. Tá? Sai de forma natural, nós não precisamos planejar. Tá certo? E às vezes nós encontramos mais palavras no conotativo para explicar alguma coisa do que do denotativo. Às vezes o conotativo explica melhor, tá? Vocês podem observar também que as gírias, elas são palavras empregadas no sentido denotativo. As gírias são totalmente denotativas. Às vezes elas ficam com esse sentido, vai até para o dicionário, e às vezes elas passam e outras palavras vêm. A gíria é uma coisa que passa mesmo e muda constantemente. Tá? Fala, Eduardo. Não? Na 10, número 10. Eu queria ficar dando aula de manhã só para vocês. Está quase acabando. Número 10. As imagens a seguir são representações literal de algumas expressões idiomáticas. As expressões idiomáticas, então, sempre conotativo. Tá? Identifique. Oi?
Eu fui pesquisar no Google isso aqui, expressões idiomáticas. Eu só achei uma, professora, o resto eu não entendi. Expressões idiomáticas, então, já vou te ajudar, que vai acabar a aula, mas eu vou continuar amanhã falando disso. Identifique que as expressões são essas e tem o sentido que elas são empregadas. Olha o que está escrito do lado. Expressões idiomáticas são as expressões que não podem ser interpretadas de forma literal. Não pode ser interpretada no denotativo. O sentido que elas assumem depende do contexto em que são utilizadas, tá? Então, elas têm que estar dentro de um contexto para você empregar, tá? Quando eu falei da dor de cotovelo, é uma expressão idiomática, tá? E aí a gente tem uma menininha com um sapo e é muito empregado, por exemplo, quando você trabalha. No seu trabalho, você não pode ser radical e responder para a chefia, para todos, qualquer coisa que você queira, só porque você não gostou do que foi falado. Às vezes você tem que se calar. E esse ter que se calar, mesmo que não tenha gostado, é o engolir sapo. Eu coloquei exatamente isso, professora. Foi? Coloquei exatamente isso. Isso mesmo. Eu já perguntei pro meu avô, daí eu escrevi. Ele explicou certinho para você, né? Teve aí o dia dos Ô, avós. prof, é Oi. que quando eu fui fazer essa atividade, eu fui na casa do meu tio dormir lá, né? Uhum. E aí, ninguém conhecia, tive que pesquisar no Google mesmo. Ah, então tá. Ó, então eu vou deixar isso, porque já deu tempo, eu vou deixar isso para eu explicar para vocês melhor amanhã, tá? Amanhã aula de produção de texto, eu quero livro de texto e trilhas. Os dois amanhã. Não vou usar ainda o gramática, tá? A gramática a gente vai começar a usar semana que vem. Trilhas do segundo módulo, professora? É do segundo módulo, tá? Nós vamos usar, então, o segundo módulo amanhã, assim que a gente terminar isso aqui. Então, eu quero que vocês estejam com o livro à mão para ficar fácil, tá? Então, eu vou fazer a chamada agora. A Ana Beatriz está aí, a Izumi também está. A Beatriz Gal está aí? Vocês me ajudem e se tiver, responda. O Carlos está aí, a Dani está aí, o Eduardo Bravo não, o Eduardo César sim. A Emily está aí, Heitor também, João Pedro está aí. Não falou nada, dica hoje. Como assim? João Vitor não está. A Júlia, tá? O Lucas. Vocês viram o Luquinhas por aí, gente? Não. Ué. Maria Eduarda Amorim. Não. A Dudinha não tem assistido a aula direito. A Maria Eduarda está aí, a Maria Fernanda também está, o Matheus está, Hoffman e o outro Matheus. O Araújo? Não. A Mel tá aí, o Pedro tá aí, a Suelen tá, né? Parece que Tá aqui, tá aqui. Tiago tá aí. Thiago, não. Thiago acho que morreu, professora. Ou ele tá dormindo pra sempre. A Yasmin tá aí, o Leonardo tá aí, o Guilherme tá aí. E a Yasmin de Souza? Tá aí, aqui. Aqui. Oh, ok, Yasmin. Então tá, um beijo para vocês, amores da minha vida, turma linda. Até amanhã. Até amanhã. Com os livrinhos que eu pedi, tá? Trilhas. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp. Beijo, tchau. Vai. Beijo.